pelas redes sociais. Hoje é terça-feira e você já sabe, no nosso calendário é dia do escritório do Tribuna Livre. Vamos para mais um. E hoje nós vamos falar sobre direito escolar e estamos recebendo aqui para a gente entender melhor essa relação família-escola, escola-família, algumas nuances envolvendo esse tema que é muito importante, tem tudo a ver com a minha vida, com a sua vida, nós pais, até avós, tudo. Eu estou recebendo a advogada, a doutora Camila Cavalcante. Bom dia, muito bom tê-la aqui hoje ao vivo. Bom dia, Nilvan. Bom dia a todos os telespectadores. Muito obrigada pelo convite. Doutora, quais são os temas mais recorrentes quando fala desse tema? Veja, o direito escolar é um tema que vem ascendendo muito recentemente, sobretudo porque criança e adolescente merece proteção integral, como está escrito no Estatuto da Criança e do Adolescente e também na Constituição Federal. Então, qualquer situação que ponha em risco a dignidade dessas crianças e desses adolescentes, aí a Justiça precisa chegar junto e amparar qualquer situação que viole os direitos das crianças e dos adolescentes. Vou dar um exemplo. Início de ano, compra de material escolar. O que é direito meu, enquanto pai, nessa vigilância permanente para evitar que se cometam abusos na hora de receber a listinha? Eu digo, eu tenho que comprar tudo isso. Qual é a minha ação em relação a isso? Veja, é bem recorrente essa dúvida nas famílias hoje em dia. Todo início de ano letivo, os pais recebem uma listinha de materiais que são obrigatórios para a criança desenvolver as atividades na escola, para a sua faixa etária de idade, enfim. Então, existe o que é material coletivo de uso da criança, junto com os seus amiguinhos e sua turma, e o material individual para ele, particularmente, desenvolver as suas atividades. Então, o que é possível que seja pedido nessa lista? Os materiais que o aluno vai fazer uso diretamente e desenvolver alguma habilidade. O que não pode conter na lista de material escolar, por exemplo, são materiais que sejam para uso da escola, para manutenção e estrutura da escola. Por exemplo, tinta de pintar paredes. Diz respeito à estrutura da escola propriamente dita. Então, é um item que é completamente proibido na escola. Papel higiênico, sabonete, que seja... É obrigatório que a escola providencie esses itens. Então, esses itens são excluídos da lista obrigatória de material escolar das crianças, porque não fazem parte e não vai servir para o usufruto pessoal dessas crianças. Vou dar outro exemplo. Uma mãe, na relação de livros, comprou, a escola exige que sejam livros novos. Se a escola pode exigir, e tem um caso de, por exemplo, uma mãe que comprou livro usado. Foi no sebo, tinha lá e tal, comprou. Estava em estado de boa conservação e a escola questionou, inclusive reduziu aquela questão de pontos qualitativos que a escola tem na questão do aluno. A escola pode fazer isso? Sim, não, a escola não pode fazer isso. O direito à educação é um direito constitucionalmente assegurado e a escola não pode obrigar os pais a adquirirem livros novos. Primeiro porque livros novos são muito mais caros do que livros usados. O livro precisa estar em uma condição tal que o aluno possa aprender e se desenvolver. Mas obrigá-lo a comprar um livro na livraria, um livro que é potencialmente mais caro, a escola não pode fazer. Casais que tiveram filho do relacionamento e que existe medida, por exemplo, Maria da Penha. Há algum imbróglio que a escola tem uma participação direta no sentido da visita, por exemplo, do acesso do pai à escola para ter contato com a criança? Veja, essas questões são muito delicadas e corriqueiramente acontece no nosso dia a dia. É muito comum existir nas escolas hoje filhos de pais separados ou filhos de pais que sequer chegaram a se casar, por exemplo. Certo. E, eventualmente, pode acontecer algum conflito familiar que tenha consequências no próprio desempenho escolar da criança. Então, antes de entrar nesse tema que você referiu, Nilvan, da medida protetiva em si, a própria separação, o próprio rompimento do vínculo conjugal dos pais pode afetar, inclusive, o rendimento escolar da criança. Os professores precisam estar atentos a isso e ser a intermediação, a comunicação da escola com a família para que o desempenho da criança melhore.
E não raro existem situações de violência doméstica que decorre o deferimento de medidas protetivas em favor da mãe, da mulher. E a escola também precisa garantir a segurança dessa mulher que já está lá prevista na Maria da Penha. Então, ocorrem muitas vezes situações de que existe medida protetiva em vigor, que a genitora vai buscar o seu filho na escola e o pai aparece. Então, a medida protetiva de restrição de aproximação ali, ela foi violada. Então, a escola precisa garantir a segurança dessa mãe imediatamente, tomar as providências cabíveis, que é ou chamar a patrulha Maria da Penha ou pedir até que o pai se retire para não causar aquela situação constrangedora na frente da escola. Mas é a situação que, infelizmente, pode vir a acontecer e a escola precisa estar preparada para lidar com esse tipo de situação. Como é que a gente pode fazer essa equação para que escola e família possam contribuir para o fortalecimento da vida da criança, seja no ambiente escolar e também para a vida, doutora? É muito importante. Veja, a escola, ela faz parte da vida das crianças e adolescentes por um bom tempo. E é num momento muito delicado, porque é onde se forma a personalidade daquela criança. Ela está ali em pleno desenvolvimento e a escola precisa garantir que essa educação ocorra dentro do atendimento do melhor interesse da criança e do adolescente que ali está inserido. Então, esse fluxo de comunicação família-escola, ele é muito importante. Por exemplo, o exemplo que eu dei ainda há pouco, havendo uma situação de conflito familiar e a escola percebendo que o desempenho daquela criança modificou, ela precisa entrar em contato com aqueles pais. A escola também precisa estar sempre atenta às necessidades da criança. Por exemplo, é uma criança que apresenta uma dificuldade maior na aprendizagem. A escola precisa fazer essa comunicação com a família para que a criança não seja prejudicada no seu desempenho escolar e assim ela consiga uma formação mais completa, educacional. É isso. Eu queria agradecer a sua presença hoje para a gente entender. E outra coisa, dizer que o que nós falamos aqui, esse direito não se estabelece somente para a escola privada, gente. Esse direito à educação, a essas condições de acesso à educação, de cidadania, também se refere à escola pública, não é isso, doutora? Sim, porque a educação é um direito social e é um direito fundamental garantido a todas as crianças e adolescentes sem distinção de qualquer natureza. Então, se é um preceito que está lá expressamente previsto na Constituição Federal, não existe distinção entre escolas públicas e particulares. Todas elas precisam atender o melhor interesse das crianças e dos adolescentes, garantir a dignidade daqueles seres em desenvolvimento. E obrigado pela aula, viu? Muito obrigada a vocês. Um bom dia a todos. Tá aí, ó, tá vendo? Ó, sempre um tema interessante que diz respeito à nossa vida, ao nosso dia a dia. E alguém para nos explicar direitinho, para a gente poder entender melhor nossos direitos. Olha, você já ouviu falar em